bem-vindo a você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador, sempre focalizando um tema bíblico para levar até você. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que nós vamos trazer hoje é os dinossauros e a Bíblia, parte 1. Queridos, por incrível que pareça, algumas pessoas não acreditam que os dinossauros existiam. Muitos pensam assim porque na Bíblia não contém o nome dinossauro. Se for por isso, a Bíblia também não consta o nome pastora no sentido de pregadora, ou então o nome ou a palavra trindade. E mesmo assim, querido, você acredita nessas coisas e defende. Bem, para muitos a existência desses animais é inacreditável. Segundo os historiadores, essas criaturas habitaram na Terra há milhares de anos e, segundo a ciência, eles foram todos extintos por causa de um suposto meteoro que atingiu a Terra. Mas, queridos, seria isso verdade? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então, será uma série de 3 vídeos onde iremos entender coisas que muitos não conhecem a esse respeito. Os dinossauros e a Bíblia. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça sua inscrição, nos acompanhe com temas interessantes que extraímos da Bíblia Sagrada e colocamos no ar todas as sextas-feiras aqui no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, hoje vamos tratar sobre uma questão que gera muitas polêmicas: os dinossauros. Primeiro eu quero dizer, queridos, que eu não sou dono da verdade, dentro da paleontologia e nem dentro da arqueologia. Eu possuo apenas uma pequena formação em zootecnia. Mas o que eu trago aqui para mostrar a vocês são provas, registros e muitas evidências, contundentes de cientistas, de especialistas, paleontólogos do mundo inteiro dentro desse tema que estamos levando até você. São centenas e centenas de testemunhas oculares dos fatos que aqui serão apresentados ao longo dessa série de 3 vídeos, ok? Então, requer a você fazer sua análise, tirar suas conclusões com sabedoria, com discernimento e buscar compreender, aceitar ou não esse assunto. Então, se você quiser deixar a sua opinião, fique à vontade e que seja feita de bom caráter, sem difamação, ironias, mas que seja para contribuir também em prol desse assunto, ok? Pois bem, sei que você já tem ouvido falar muita coisa ou até mesmo seja cético sobre esse assunto, mas o que eu quero aqui não é dar uma resposta final ou taxativa em todas as suas interrogações a respeito desse tema. Dentro desse assunto, nós vamos trazer uma grande bagagem em registros, em fotos, em testemunhos, em provas. Nós vamos criar uma linha de raciocínio lógico e no final vamos tirar as nossas conclusões, ok? Então, venha comigo e vamos dar uma espiada na era jurássica a nível bíblico. Veremos que existem informações na Bíblia que podem nos confirmar a existência dos dinossauros. O livro de Gênesis revela com clareza como Deus criou o mundo, criou o universo, os céus, a terra, os animais e tudo o que aqui existe. Vemos que na Bíblia não fala os nomes de nenhum animal específico durante a criação. Só diz o nome das classes. Mas, queridos, podemos compreender que os dinossauros eles foram criados ali entre os dias 5 e 6 da criação divina. Se formos ler bem direitinho ali sobre animais selvagens, sobre os répteis, que são as classes que Deus criou ali. Podemos também analisar outros versículos que podem nos dar pistas, mais
diretas sobre esse assunto, né? Os dinossauros e a Bíblia. A Bíblia Sagrada, lá nós encontramos outros nomes, os quais esses animais eram chamados. Um desses nomes é o bemonte, né? O bemonte é um animal terrestre cujo nome é mencionado no Antigo Testamento, precisamente no livro de Jó, no capítulo 40, versículos de 15 a 20, né? Que nós iremos basear, né, a descrição desse animal. E lá em Jó 40 diz assim: contemplas agora o bemonte que eu fiz contigo, que come a erva como o boi, eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como um tubo de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam, deitam-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam, eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Pode porventura caçar à vista dos seus olhos, ou com os laços lhe furar o nariz? Bem, queridos, essa é a descrição do behemoth que a Bíblia traz para nós. Essa descrição aqui pende mais para ser um animal chamado dentro da paleontologia Apatosaurus. Veja aí na imagem, segundo a descrição textual, dá para você imaginar esse animal aí, a Bíblia descrevendo ele. O Apatosaurus foi uma espécie de dinossauro herbívoro quadrúpede que viveu durante o período Jurássico, né, há cerca de 150 a 146 mil anos atrás. Ele media ali 23 metros de comprimento, 8 a 10 metros de altura, ele pesava em torno de 35 a 40 toneladas. A sua cabeça media 60 centímetros de comprimento. Eu digo isso pois muitos estudiosos afirmam aqui ser esse animal descrito como um hipopótamo, só porque o texto fala ali que esse animal às vezes se revolvia na lama. Mas, queridos, analise melhor o texto e veja. O texto diz que eles têm força, esse animal tem força nos lombos. Que força um hipopótamo teria em seus lombos? Pense aí, que músculos poderia ter um hipopótamo naquela barriga roliça e gorda, né? E se falando da cauda que o texto bíblico descreve, imagina o rabo cotó de um hipopótamo dentro da descrição que o texto traz. A Bíblia diz que a cauda do animal que o texto descreve balançava como um cedro, tipo um tronco de árvore. Então, tudo indica ser mais parecido com um Apatosaurus do que um outro animal. Porém, queridos, eu não quero determinar aqui que animal de fato seria esse, mas fica aí as nossas observações, ok? Sobre esse animal descrito aí na Bíblia, o behemoth. Mas há uma outra descrição na Bíblia que nós podemos também citar. É um outro animal, o qual a Bíblia descreve que também esse é mais difícil de definir, que é o Leviatã. Algumas passagens bíblicas ele é citado ali como um animal. São 6 menções na Bíblia, né, desse animal chamado Leviatã. Ele é citado em Jó capítulo 3, versículo 8, Jó 41, versículo 1, né, que é o texto que temos por base, que traz detalhes durante todo o capítulo. São 34 versículos descrevendo este animal, o Leviatã.
Ainda podemos vê-lo citado no Salmo 17, versículo 14, no Salmo 104, versículo 26, e 2 vezes ele é citado em Isaías, capítulo 27, versículo 1. Mas o que vem a ser esse Leviatã bíblico? Bem, queridos, essa criatura ela é mencionada principalmente em textos no sentido poético, figurado, simbólico, porém isso não nega a sua existência real. Os estudiosos divergem sobre o significado dessa palavra, bem como sobre a melhor maneira de entender o que é o Leviatã na Bíblia Sagrada. O que significa essa palavra? Leviatã é a transliteração da palavra hebraica Levitian e que possui uma origem indefinida. No geral, entendemos que essa palavra de raiz original traz o significado dela para monstro marinho ou dragão ou até mesmo um grande réptil aquático. É o que traz, da raiz dessa palavra. É estranho algumas traduções da Bíblia trazer esse termo hebraico como sendo um crocodilo. Não dá para encaixar direito, porque a descrição do Leviatã registrada pelo escritor de Jó parece não indicar nada, que se refira a um crocodilo, a menos que se entenda que o texto poético utiliza o recurso de uma hipérbole, que também parece não ter sido ali nesse sentido. Mas quem era de fato esse animal chamado Leviatã? Se já é difícil responder com exatidão o significado dessa palavra, mais ainda é conseguir concluir de forma objetiva quem era esse Leviatã, esse animal na Bíblia. Isso porque a palavra Leviatã ela aparece em 5 passagens do Antigo Testamento, não com o mesmo sentido, com sentidos diferentes. Ou seja, em algumas passagens seu uso parece ser simbólico, em outras metafórico, enquanto em outras parece de fato fazer referência a uma criatura literal, normalmente real. Diante dessas dificuldades de interpretação, surgiram diversas formas diferentes sobre esse assunto que visam tentar responder o que de fato é o Leviatã nos textos bíblicos. Então, vamos ver algumas dessas sugestões que pesquisadores registram e falam por aí. Algumas observações sobre o que vem a ser esse animal. Alguns dizem que pode ser uma espécie de dinossauro, outros acham que é um crocodilo e outros acham que seria uma baleia. Então, logo de cara podemos descartar o crocodilo e a baleia. Por quê? No versículo 21, se você estiver com a Bíblia e acompanhe, está escrito assim: o seu sopro faz o carvão pegar fogo e da sua boca saltam chamas. Observe que, segundo a Bíblia, isso sugere mais um tipo de dragão, porém não podemos afirmar isso, mesmo aceitando que a maioria dos estudiosos defendem que as referências que a Bíblia faz aqui sobre esse animal, precisamente nesse texto que lemos, deve ser entendida de forma real, de forma literal. O Salmo 104, versículo 26, por exemplo, ele menciona o Leviatã num contexto que parece ser definitivamente literal. A Bíblia afirma que Deus criou o mar para que inúmeros seres grandes e pequenos, incluindo o Leviatã, pudessem habitar. É o que a Bíblia diz. O salmista sugere que o Leviatã foi um animal físico criado por Deus. Dessa forma, queridos, não há dúvida que o Leviatã pode se referir a um animal real, literal. E muitos estudiosos defendem o argumento de que em Jó, capítulo 41, ele deve ser entendido dessa maneira: um animal que Deus criou, físico, real, literal. Agora, a pergunta que deve ser feita é: que animal seria esse? Embora a palavra
crocodilo apareça em algumas traduções bíblicas, mas isso não nos traz uma referência segundo a raiz original da palavra no texto. Como dissemos, através do versículo 21, dificilmente o Leviatã seria um crocodilo ou um outro animal que conhecemos. A menos que, como já dissemos, ocorra uma hipérbole, né? Caso seria de fato ali uma hipérbole, poderia ser estar se referindo a um crocodilo do Nilo, mas não traz raiz para isso. O texto de Jó, ele descreve o Leviatã como sendo uma criatura muito grande. Aí a gente volta ao versículo 21, né? Esse animal possui uma força descomunal, com uma pele extremamente resistente. A espada e as flechas que jogavam sobre ele não o atingiam, e ele expelia fogo pela boca. Por isso é que a gente sugere ali uma espécie de dragão, como está descrevendo Jó 41. Sobre esse fato de cuspir fogo, alguns também recorrem a estudos que levantam a possibilidade de algumas espécies de dinossauro terem tido essa capacidade. Alguns, como veremos lá na frente, armazenavam um composto químico inflamável que era expelido com um mecanismo de defesa, né? Nós vamos ver isso a detalhe lá na frente. Há um exemplo até de um besouro bombardeiro, né? Ele é conhecido assim. Para você conhecer, né, esse besouro, olha esse videozinho aí para você entender melhor de um inseto. Besouro bombardeiro, de nome científico Brachyurus explorans, é uma espécie de insetos coleópteros pertencente à família Carabidae. O besouro bombardeiro pode ser encontrado em praticamente todo o mundo, exceto na Antártida. São insetos de hábitos noturnos e passam a maior parte do dia se escondendo em raízes de árvores ou debaixo de folhas e pedras. O besouro bombardeiro é um inseto muito pequeno, medindo cerca de 2,5 centímetros de comprimento. E mesmo sendo pequeno, estes insetos têm uma arma muito poderosa para afastar seus predadores. Conseguem disparar um líquido em forma de jato de seu abdômen, que é forte o suficiente para matar outros pequenos insetos e causar ferimentos em adversários maiores. Esse jato que é disparado desse inseto, além de ser tóxico, pode chegar a 100 graus de temperatura. Isso porque dentro de seu abdômen tem duas glândulas com diferentes substâncias químicas, sendo elas a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio. Essas duas substâncias separadas não causam nenhum efeito, mas quando se juntam, o resultado é uma reação explosiva. O besouro bombardeiro só usa esse jato explosivo quando se sentem ameaçados. O besouro comprime em seu abdômen as duas glândulas de substâncias, fazendo que elas se misturem na saída, lançando diretamente no inimigo, como um jato de spray fervente. E esse jato pode chegar a uma distância de 10 centímetros, com uma velocidade de 2,4 metros por segundo, sendo uma velocidade muito rápida. Dá para entender, queridos? Então, muitas criaturas podem encaixar na descrição do livro de Jó. Também pode ser o caso desse animal, né, correspondido como o Leviatã. Não ter sido ainda descoberto o seu fóssil, né, poderia então gerar algumas dúvidas, né? Mas quem sabe, né, o fóssil dele está por aí e ainda não foi achado.
não é? Sabemos isso não só pela Bíblia, mas pelos vários relatos de testemunhos históricos, arqueológicos, que durante esse vídeo nós iremos mostrar que há muitos animais parecidos com esse aí. E os fósseis vão falar claro sobre isso. Agora, se falando na palavra dinossauro, né, na etimologia dessa palavra, o termo grego dinossauro significa deinos, terrível, sauro, lagarto, lagarto terrível. Né? Eles fazem parte de um grupo de répteis que viveu entre 230 a 65 milhares de anos atrás. Esses animais, eles existiram na era mesozoica, que também é chamada da idade dos dinossauros. Essa era aí mesozoica, esse nome aí um meio difícil, significa vida média, que deriva do prefixo grego meso para entre e zoon, que significa animal, né? Mesozoon, né? Animal ou ser vivo. Então, transliterando essa palavra mesozoica, ela quer dizer vida média entre os animais. É esse termo ao qual estamos nos referindo. Segundo pesquisadores, essa era mesozoica ela durou uns 250 milhares de anos e ela divide em 3 períodos, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Nós vamos usar esses períodos durante esse estudo. Então, queridos, a palavra dinossauro não é antiga, é uma pronúncia nova. Ela foi dada a esses animais apenas no século XVIII. Foi em 1842 que Richard Owen, ou seja, há pouco menos de 200 anos atrás, criou esse nome e deu esse nome a esses animais. Richard foi um paleontologista, né, anatomista britânico que pesquisava esses animais, e por isso que há uma certa dificuldade, até mesmo entre os cristãos, né, em aceitar a existência dos dinossauros, porque não tem esse nome na Bíblia, é um nome recente. A Bíblia usa outros nomes. Mas, queridos, a única dificuldade que existe hoje quanto a eles não é o nome estar na Bíblia ou não, né? A única dificuldade que o cientista tem hoje a respeito dos dinossauros é a questão da sua forma física e a coloração. E isso é algo que aos poucos, né, estão desvendando, né, como veremos lá na frente o exemplo do Borealopeuta, né, que é um tipo de dinossauro incrível que acharam um fóssil. Vocês vão ver nas fotos a perfeição da conservação desse animal. Pois os fósseis só nos mostram os ossos, não mostra a cor da pele, né, o músculo. O que vimos hoje nos livros, revistas, cinema, é apenas uma concepção artística, né, uma ilustração de como seriam. Então, queridos, catalogados no mundo hoje, o que foi descoberto dos fósseis dos dinossauros, nós temos mais de 300 tipos. Porém, existe bem mais ainda fósseis, né, que estão sendo encontrados e que serão achados, né, por aí. Os menores dinossauros pesavam entre 1 a 1,5 kg e os maiores chegavam até a 150 toneladas. Cálculos feitos a partir de suas ossadas, né? Os primeiros fósseis encontrados aqui na Terra ou no mundo inteiro foi em 1800 pelo Dr. Gideon Mantell e sua esposa Mary Ann, numa época em que a mulher era desmerecida nessa área de pesquisa. O doutor, assim chamado por ser na época um ginecologista, Gideon Algernon Mantell, ele viveu de 3 de fevereiro de 1790 a 10 de novembro de 1852.
como eu disse antes, ele era um ginecologista e logo depois ele se tornou um geólogo, um paleontologista britânico, e as suas tentativas de reconstruir a estrutura, né, e a vida de um tipo de dinossauro chamado Iguanodon, ele iniciou assim estudos científicos sobre os dinossauros. O Iguanodon é esse baixinho aí que foi mapeado pelos fósseis. Em 1822, ele foi responsável pela descoberta, né, o doutor, né, e a eventual identificação do primeiro dente fóssil e mais tarde a maioria do esqueleto, né, desse primeiro Iguanodon encontrado, esse que você está vendo aí na tela. Foi ele quem primeiro encontrou esse fóssil. Aí depois veio sua esposa, Mary Ann, que ficou mundialmente conhecida também por importantes descobertas feitas no afloramento jurássico dos recifes do canal, né, inglês de Limerick, no sudeste da Inglaterra. Entre elas, aos 12 anos de idade, ela descobriu o primeiro fóssil de Ictiosauro, que isso ela encontrou na costa de Dorset. Um penhasco íngreme com 5 metros de comprimento, e foi ali que ela localizou esse fóssil. Suas descobertas contribuíram para importantes mudanças no pensamento científico sobre a vida pré-histórica e também para toda a geologia. Hoje na cidade de Limerick existe uma estátua de bronze em sua homenagem, né? E também um cachorrinho que sempre a acompanhava em suas aventuras. Agora, queridos, como é feita ou como seria feita a pesquisa para saber a idade de determinado fóssil? Como é feito para saber ao certo quantos anos aquele fóssil, aquele animal teria? O método usado é chamado de datação radioativa. Se baseia no fenômeno da radioatividade que foi descoberto no final do século XIX. Né? A técnica chamada de carbono 14 foi descoberta na década de 1940 por Willard Libby. Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 nos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante ao passar do tempo. Assim, a medição dos valores do carbono 14 em um objeto fóssil nos dá pista de quantos anos aconteceu ali aquela morte. A radioatividade faz os átomos perderem partículas de prótons e nêutrons. Antes existiam duas maneiras para descobrir a idade desses fósseis. A primeira era chamada de uma datação relativa, que era usada pelos pesquisadores desde o século XVII, onde eles comparavam a idade de um fóssil com outro fóssil. Aí eles baseavam nessa datação. A segunda datação é a datação absoluta. Ela é feita desde o início do século XX com uma análise em elementos químicos radioativos encontrados nos organismos estudados. Essa datação absoluta, ela era determinada pela idade precisa de uma rocha ou um fóssil através de métodos de datação radiométrica usando minerais radioativos de rochas e fósseis. Aí os evolucionistas usavam essa datação relativa, que era baseada apenas em princípios geológicos, como a horizontalidade das camadas geológicas ou a sobreposição dessas camadas em sítios arqueológicos, mas, queridos, isso não era tão preciso na datação. Aí, a partir desse método, não é tão possível determinar uma data exata, mas como os cientistas, conseguem deduzir alguns acontecimentos aí eles usavam isso daí, né? Essa forma
de datação em períodos na história. E é isso que pôde ter gerado erros na idade do fóssil. Por isso que talvez possa ter vindo aí o exagero de dizer que determinado fóssil, aquele animal viveu milhares de milhões de anos, né? Então vocês vão perceber que durante esse estudo eu não vou falar milhões de anos, porque está beirando aí um erro de cálculo dos evolucionistas, mas é milhares, né? E nós vamos entender que é muito menos tempo do que se diz. Agora, na América do Sul é o local, né, que mais se encontra fósseis de dinossauro. Pois é, querido, em nossa região. A paleontologia, então, ela teve início há mais de 200 anos atrás, e saiba que a América do Sul, principalmente o Brasil, se entende que o país é rico em achados fósseis. Olha que incrível! O local mais cobiçado é a Chapada do Araripe, né? É um acidente geográfico, um sítio paleontológico localizado na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Também falamos sobre isso nos vídeos sobre a Arca e suas evidências, né, que já está aí no canal, uma sequência de 4 vídeos sobre toda a história da Arca e o dilúvio, e nós citamos também, né, esses detalhes aí da Chapada do Araripe. Também falamos sobre isso e sobre algumas espécies de dinossauros já encontradas aqui. Pois bem, esse parque, que é um depósito fossilífero importante para o mundo todo, né? Fósseis de peixes tão bem preservados que se pode ver as estruturas delicadíssimas em alguns casos. Até mesmo existem fósseis de peixe que até dá para identificar o coração e órgãos internos. Tão bem preservados foram aqueles animais. Isso derruba a tese dos evolucionistas que dizem que os fósseis são taxados de milhões e milhões de anos. Como iriam conservar coisas tão frágeis assim? Você irá perceber durante o estudo que nós vamos estar explicando esse erro dos evolucionistas de milhões, e nós vamos reduzir, né? Estamos nos baseando na Bíblia Sagrada, que prova bem menos tempo que isso. Quando os evolucionistas, os que defendem a formação do mundo pela evolução, onde eles creem que organismos vivos evoluíram através de um processo que chamou de seleção natural, tese defendida pelos seguidores de Darwin, né? Charles Robert Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo. Ele era britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Mas a maioria, ou não dizendo todas as teses deles, foram derrubadas. Através da tese dele, os evolucionistas causam erros de cálculos nos fósseis. Porém, entendemos e provaremos aqui que os fósseis possuem apenas 4.400 anos, né? Que é a idade do tempo da Arca e do dilúvio, e a formação dos fósseis ocorreu devido a isso. Detalhes sobre isso, eu repito, está no canal, no vídeo A Arca e suas evidências. Então, voltando aqui para a Chapada. A Chapada abriga uma floresta nacional, área de proteção ambiental e um geoparque. Ela é considerada a única região no mundo onde mais foram encontrados esqueletos fósseis do pterossauro. Já foram encontrados mais de 350 fósseis, e desses 350, 19 espécies diferentes do pterossauro. Ele, aí onde você está vendo na imagem, comparado à altura dele com uma girafa e um ser humano, ele pesava cerca de 200 quilos, né? E foi aqui também nesse geoparque que os cientistas encontraram o esqueleto fóssil do maior pterossauro que já sobrevoou os céus do nosso continente há milhares de anos atrás.
Quem informou essa descoberta foram os pesquisadores do Museu Nacional UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2013. Esse dinossauro é considerado o mais importante réptil voador pré-histórico encontrado aqui no hemisfério sul. O pterossauro, que foi encontrado aqui no Brasil, ele mede entre 8,5 metros de comprimento, medindo de ponta a ponta da sua asa, e é o fóssil mais completo encontrado, né, até hoje no mundo. Teve quase todo o seu esqueleto preservado, inclusive o crânio foi preservado, segundo os cientistas. Um outro fóssil tão importante quanto esse foi encontrado aqui também, né, no Brasil, na América do Sul, foi o Santana-Raptor plácidus. Ele é um gênero de dinossauro terópode, que é uma subordem de animais bípedes, geralmente carnívoros ou onívoros. As aves também fazem parte desse grupo. Esse fóssil ele é datado da era Cretácea e é um albino com aproximadamente 112 mil anos, né, de existência. O Santana Raptor plácidus é conhecido por um único espécime parcial com tecido mineralizado que foi escavado em 1991 na Formação Romualdo do Grupo Santana, no estado do Ceará, no Nordeste aqui do Brasil. Foi formalmente descrito em 1999 pelo paleontólogo brasileiro Alexandre Kellner. Alexandre Wilhelm Armir Kellner é um paleontólogo teuto-brasileiro, austro-brasileiro, especialista no estudo dos pterossauros. Ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências e em 7 de fevereiro de 2018 tomou posse como diretor do Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro, onde ele havia ingressado desde 1997. Ele hoje é o diretor, né, daquele museu. Ele tem 62 anos de idade. O Grupo Santana é a sequência estratigráfica da Bacia do Araripe, que é composta por 9 formações geológicas. Apesar de os fósseis ocorrerem em outra formação, né, na Bacia do Araripe, é no Grupo Santana que se reconhece a abundância de fósseis do pterossauro. Essa bacia é representada principalmente pelas formações dentro da cidade do Crato, Ipubi e Romualdo, no Ceará. Eu citei aí também o período Cretáceo. E o que significa esse período Cretáceo? Esse período, queridos, é os que os cientistas dizem corresponder aproximadamente ao período de tempo entre 145 a 65 milhares de anos atrás. Esse se chama o período Cretáceo. Dizem ter sido esse período mais longo, né, de toda essa era aí da idade dos dinossauros. Só esse período deve ter equivalido aí, segundo cálculos do cientista, em 79 mil anos, né? Muito tempo. Nesse período também ocorre a fragmentação da Gondwana, né, se dividindo na América do Sul, na Antártica, na Austrália, na África, se dividiram também o Atlântico Sul e o Oceano Índico. Mas, para você entender isso melhor, né, eu indico que assista aqui no canal o vídeo da Arca e suas evidências. São 4 vídeos bem explicadinhos sobre toda a construção da Arca, material, o dilúvio, características do dilúvio, né, como surgiram os fósseis dos dinossauros, a questão da Pangeia, a deriva continental, esses continentes aí, a Gondwana, né, a Laurásia. Vale a pena assistir esse vídeo, é muito explicativo e interessante para você saber mais sobre esses detalhes aí, ok? Então, queridos, o Brasil é um imenso berço paleontológico, principalmente o Nordeste, né? Porém,
por incrível que pareça, né, em todo o Nordeste brasileiro não existe nenhuma universidade de paleontologia e todos os achados fósseis importantes daqui do nosso país estão espalhados pelos museus do mundo afora. Triste isso, né? É uma realidade triste que nós poderíamos ter preservado essa história aqui com a gente. Por exemplo, o Santana Raptor, o qual já citamos há pouco, é o único no mundo que foi encontrado, né, pele com vasos sanguíneos, ossos com músculo. É um fóssil interessantíssimo e é o único no mundo encontrado e foi encontrado aqui no Brasil. E ainda aqui na América do Sul foi encontrado o maior fóssil, né, por tamanho. Ele foi descoberto com nossos Los Hermanos lá na Argentina. Foi o Patagotitã, um titanossauro herbívoro, o maior do mundo, que é um animal de 40 metros de comprimento, 8 de altura e pesava 70 toneladas, o maior que já habitou na Terra. Ele foi encontrado na região da Patagônia, na Argentina. Segundo uma pesquisa divulgada esta semana, os fósseis encontrados em 2012 no sudoeste da Argentina correspondem a um saurópode. O tamanho pode superar o do Patagotitã maiorum, o maior dinossauro já conhecido. Os ossos são 10 a 20% maiores que os do Patagotitã, que pesava cerca de 70 toneladas e media cerca de 40 metros de comprimento. O relatório foi publicado pela Agência de Divulgação Científica da Universidade Nacional de La Matança. O que foi encontrado até agora são as primeiras 24 vértebras da cauda, partes da cintura pélvica e da cintura peitoral. Os trabalhos de escavação só começaram em 2015. O exemplar apareceu na Formação Candeleiros, uma unidade rochosa. Isso foi no ano de 2015, porém hoje eles já conseguiram retirar ele por completo e está exposto. O paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociência da USP, ele que foi o responsável pela exposição desse achado aqui no Brasil. Entre os que voavam, o maior deles foi o Quetzalcoatlus, considerado o maior animal voador que já viveu na Terra. Ele tinha 13 metros de envergadura, né? Deram esse nome a ele homenageando John Knudsen Northrop, o fundador da Northrop, que conduziu o desenvolvimento de grandes projetos de aeronaves de asas, né, voadoras sem cauda, semelhante ao Quetzalcoatl. Entre os que nadavam, o maior deles era o Liopleurodonte, né, um animal muito parecido com o jacaré, porém muito maior que o jacaré. Ele era um gênero de réptil, né, marinho, era um fóssil da família Pliosauridae. Foi um carnívoro relativamente grande, né? Ele foi erroneamente estimado e amplamente divulgado em documentos da BBC, que podia chegar a medir de 15 a 25 metros de comprimento, com um peso estimado a 100 toneladas. A ciência sabe, querido, dessas coisas, peso, idade, né, e formato através dos esqueletos fósseis, né, através de registros escritos, né, através de fatos históricos que nós vamos ver com detalhes, registros históricos, gravuras rupestres, né, artes com letras, vários objetos, o qual descreve esses animais, e nós estamos nos referindo aqui sobre gravuras rupestres, que é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos, superfícies de cavernas, abrigos em rochas, ou mesmo até em algumas superfícies ao ar livre. Essas gravuras, esses registros,
né, ajudam muito na identificação, né, em catalogar os fósseis já encontrados. Porém, este será o nosso assunto no próximo vídeo. E além disso, desse assunto dos registros históricos, nós estaremos falando também sobre provas reais desses animais em nossos tempos modernos, verdade, né? Vamos ver fósseis aí interessantíssimos encontrados no hoje. Muitos outros assuntos importantes que estaremos tratando em nosso próximo estudo. Portanto, não deixe de acionar o sininho e estar acompanhando os próximos vídeos, que é interessante para você compreender melhor essa história, né? A impressionante história real desses animais dentro da criação de Deus. Os dinossauros e a Bíblia está nos aguardando no próximo vídeo, na próxima sexta-feira, para a gente dar continuidade a esse interessante estudo, ok? Então eu te espero lá. Deixe aí o seu joinha, compartilhe essa primeira edição desse estudo e que Deus te abençoe.